Saudações fraternais a todos. Desprovido de qualquer fanatismo religioso, quero fazer aqui um breve relato sobre a origem das doenças e a cura divina. A cura divina é um sinal da manifestação da divindade na humanidade. E foram justamente os milagres de cura que marcou o ministério terreno de Jesus. Nem todo milagre é cura, mas toda cura divina é um milagre. Nos escritos sagrados, milagre, cura, é também chamado de sinais. Uma coisa posso já assegurar aqui: Deus é contra o sofrimento da humanidade. Tanto é que ele disponibilizou para a igreja um dom exclusivo chamado de dom de cura. Lembrando que o que nós estamos falando aqui sobre cura divina é na perspectiva teológica. Mas antes de falar sobre cura divina propriamente dita, vamos falar sobre a origem das doenças. A causa das doenças é o pecado original de Adão. Adão foi considerado o parapeito da humanidade. Adão caiu e derrubou toda a humanidade. Todos nós herdamos a maldição do pecado original. Todos, sem exceção. Antes da queda de Adão, não havia dor, nem doença e nem morte. Depois da queda, do mamando ao caducando, do berço à sepultura, todos, sem exceção, estamos sujeitos às dores, às doenças e até à própria morte. Causas secundárias das doenças. Separei aqui 5. Pecado atual, que é o pecado cometido atualmente pela humanidade, não o pecado original de Adão. Segundo aqui, influências demoníacas, como opressão e possessão demoníaca. A terceira aqui, causas naturais, como acidentes, fatores ambientais, etc, etc. E permissão divina. A quarta e a quinta tem enfermidade que é para a glória de Deus. Nessa permissão divina aqui, tem muitas enfermidades, relatos bíblicos que foi Deus que permitiu. Permissão divina. Se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai perceber durante todo o capítulo que Deus está permitindo a enfermidade naquele povo. Nessa perspectiva, as doenças, elas se dividem em duas classes: física e mental. Doenças mencionadas na Bíblia. A Bíblia ela menciona vários tipos de doenças, né? Por exemplo, febre, alcoolismo, atrofia, cegueira, demência, disenteria, epilepsia, hemorragia, hemorroida, hidropsia, lepra, paralisia, sarna, tumor e tuberculose. Pessoas que ficaram enfermas na Bíblia, figuras bíblicas: Jacó, Daniel, Lázaro, Dorcas, Enéas, Epafrodito, Trófimo, Timóteo, Naamã, Ezequias, Elias, Eliseu, Asa, Jó, Paulo, o pai de Públio e a sogra de Pedro, entre outros. Eu preciso falar outra coisa. É bem verdade que a profecia de Isaías 53, ela trata da obra primordial do sacrifício expiatório do Salvador. Ou seja, ela fala exclusivamente sobre
a obra da expiação, mas na obra da expiação está atrelada também a cura divina, conforme relatou o evangelista Mateus. O efeito da obra expiatória contemplou por antemão todos aqueles que nela cresce, tanto para a salvação quanto para a cura divina. Por isso que o evangelista Mateus diz que no ministério de Jesus, no processo de cura divina, se cumpre ali as profecias de Isaías 53. E sobre isso vamos explicar melhor. Mateus é o único evangelista que tem a petulância para falar sobre este assunto. E quando ele menciona Isaías 53, ele está querendo dizer que no ministério terreno de Jesus começou a se cumprir, ou se cumpriu, ou está se cumprindo, Isaías 53. Jesus Cristo veio para quê? 3 coisas básicas Jesus veio. Veio para desfazer as obras de Satanás, veio buscar e salvar os que se havia perdido, e veio também expurgar a maldição do pecado. Dentro da maldição do pecado está as doenças. Então ele veio para expurgar. Só que no ministério terreno de Jesus, ele não expurgou. Ele demonstrou o seu poder sobre as enfermidades. No Calvário, na morte, ele também não expurgou. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte, venceu as enfermidades e venceu todos os seus inimigos. E na consumação, e somente será na consumação, onde será expurgado as enfermidades e todos os seus inimigos. Inclusive, a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Por isso que em Apocalipse 21:4 está escrito que lá, depois da consumação, lá na Nova Jerusalém não haverá mais dor, e nem luto, e nem lágrima. Ou seja, lá não haverá mais doenças, porque já foi expurgado aqui. João Batista falou sobre o pecado que Jesus iria tirar, remover o pecado do mundo. Jesus não removeu o pecado do mundo, nem no seu ministério terreno, nem na sua morte. Ele venceu, mas não removeu. Somente na consumação dos séculos é que ele vai vencer, é que ele vai expurgar e tirar o pecado do mundo. Assim como ele também vai expurgar a morte e as doenças, todo tipo de enfermidade. Dito isto, nós temos que considerar o plano de Deus. E aqui eu repito, a cura das enfermidades, a cura divina, tem que estar alinhada com a soberana vontade de Deus. Foi isso que Jesus disse: seja feito a tua vontade. Mas o que impede o enfermo de receber a cura divina? Primeiro, incredulidade. Segundo, dúvida. Na Bíblia tem um fato registrado sobre o rei Asa. O monarca ficou enfermo, procurou os médicos, mas não procurou a Deus. Morreu, mas não foi curado por Deus. Já no Novo Testamento, nos dias de Jesus, do ministério de Jesus, muitos não foram contemplados com a cura divina simplesmente porque duvidaram. Devo salientar também que nem todos que não foram e não são contemplados com a cura divina foi por falta de fé. Lembrando que a cura divina deve e está alinhada com a sua soberana vontade. Mas também devo dizer que, embora Deus sendo amorável,
como é, ele não cura o incrédulo. Ele não permite que a cura divina seja banalizada. Pois então, e como receber a cura divina? Separei 5 itens aqui e nós vamos falar sobre eles. Primeiro, a fé. A fé é o princípio, aquilo que nós chamamos de princípio ativo da cura divina. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo aqui é orar. Orar. Falar com Deus, dialogar com Ele. Ter um diálogo com Ele. E sobre orar, está lá em Tiago 5 e 14. E o terceiro, a intercessão. E intercessão aqui está incluído a imposição de mãos e a unção com óleo. Está em Tiago 5 e 16. A imposição de mãos e a unção com óleo compete à autoridade eclesiástica. Quem não é autoridade eclesiástica não está, biblicamente falando, não está autorizado a fazer a unção com óleo, porque senão a unção fica banalizada. No catolicismo romano, a unção com óleo, que é chamada de extrema unção, é diferente da unção com óleo praticado na igreja protestante, na igreja evangélica. No catolicismo romano, a extrema unção é quando o enfermo, eles declaram que o enfermo não tem mais solução para aquela enfermidade, ele vai morrer mesmo. Aí o vigário vai lá e dá a extrema unção como se estivesse dando a Deus. Nós pensamos diferente. Os protestantes, os evangélicos, eles entendem, e é o que a Bíblia diz, lembrando que tudo isso aqui é na perspectiva teológica. Lembrando que a unção com óleo é para curar o enfermo, é a cura do enfermo, e não a despedida para a morte. Também em Tiago 5,16 fala da confissão, confessar. E essa confissão está também embutida, embora lá no texto sagrado não consta esta palavra, a palavra é perdoar, perdão, liberar perdão. A confissão sempre está atrelada a liberar o perdão. Então, em Tiago 5,16 fala para confessar. E por último, recorra à medicina. Lembrando que o enfermo pode ter todos esses requisitos aqui e não ser curado. Porque, lembre-se, a cura divina está em consonância com a sua soberana vontade. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua rua, seu bairro e sua cidade. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Ensinar também é um mandamento. Deus abençoe.